o que vem a ser patrimônio imaterial. A partir da segunda metade do século XX, atualiza-se um pouco essa visão do que é patrimônio de uma nação, de uma cidade, de um povo, que busca ultrapassar essa visão materialista, monumental, né, de que aquilo, né, de bens materiais, físicos, que são considerados historicamente patrimônio, seguindo uma vertente mais humana, mais relativa à memória, à transmissão de saberes, que é a prática humana que faz os bens culturais acontecerem. Com isso, o movimento aumenta um pouco, né, com uma provocação do próprio Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, para que, na verdade, pelo que o teatro é em Belo Horizonte, as expressões teatrais e os seus lugares fosse registrado como um bem. E, com isso, em 2014, o teatro e suas expressões são registrados como um bem imaterial, cultural imaterial em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem uma lei para registro de bens imateriais, tanto lugares, datas celebrativas, saberes e expressões da cidade, culturais e artísticas. Isso eu acho que diz muito sobre a nossa identidade. Esse locus que eu, aos 14 anos de idade, vindo de uma família que não é de artista, de um lugar muito árido em relação à cultura, fui tocada e provocada pelo teatro. Quer dizer que ele estava aí, e ele está aí. Depois que é registrado, mesmo que tenham se passado 9 anos, o segundo passo seria justamente isso, criar um plano de salvaguarda e de proteção do teatro. O Grupo Galpão e o Galpão Cine Horto, eles fazem uma provocação para a diretoria de patrimônio do município para retomar a conversa em relação ao teatro enquanto patrimônio imaterial, em um seminário. Porque depois de registrado, o caminho natural de um bem, de uma expressão, é fazer um plano de salvaguarda. Que vai manter, proteger, fomentar a nossa linguagem, os nossos espaços. A sociedade civil organizada tem que estar liderando esse processo com o apoio do governo municipal. Depois disso, aí já surge... vamos dizer, o primeiro desdobramento prático é que estava abertas as inscrições para o edital, o chamamento para organizações da sociedade civil se inscreverem para fazer o FIT. Eu propus para o Carlos Gradin, que é do Instituto Odeon, a gente concorrer para fazer a edição do FIT de 2024 com esse tema. Então, eu acho que os movimentos de teatro de Belo Horizonte, organizados, eles foram e são muito fortes, mas também com certas descontinuidades. O FIT, os festivais, as políticas públicas e essas que são de evento, né, que é durante um tempo, elas precisam ter lastro. Elas não param, não é que elas acontecem de 2 em 2 anos. Um momento que está muito forte, um momento que está mais devagar, um momento em que está todo mundo mobilizado, às vezes por uma pauta nacional. Elas, na verdade, elas têm que estar acontecendo o tempo todo para de 2 em 2 anos ter o festival. Mas esse trabalho, esse movimento, essa consolidação anterior e posterior, ela precisa acontecer. Pensando nisso, então a gente se dividiu em grupos que estão discutindo vários eixos, né, de atenção, de importância do teatro. Tem um que está tratando especificamente da manutenção dos espaços da cidade, os espaços privados, como o Galpão Cine Horto, que vive de lei de incentivo, né, como que a gente garante que quando não tem um patrocínio, o Cine Horto esteja de pé, o teatro da cidade que tem toda a história. Por exemplo, que os nossos artistas mais velhos tenham mais direitos ao envelhecer. Nós temos hoje artistas de teatro de 70, 80, 90 anos que muitas vezes não, né, vão se aposentar com dificuldade, às vezes nem conseguir, porque não pagaram, né, os benefícios durante sua vida, porque são artistas que tiveram se dedicando ao teatro, trabalhando pra caramba. Então eu acho que a gente tem também essa missão da memória e da proteção desses artistas. Então, hoje a gente está fazendo, né, o plano de salvaguarda do teatro, pós-FIT, uma classe mais unida, sabendo que temos muitos desafios. Como eu disse, tem mudança de governo, tem isso, a gente não vai poder desunir. E eu acho que trouxe isso, trouxe
A nossa autoestima também foi restaurada. Porque a gente fala, poxa, né? É tão difícil ser artista de teatro, mas olha, a gente é muito bom, né? A gente é muito importante nessa cidade. Eu acredito que não haja um patrimônio similar ao Cine Teatro em Contagem. O Cine Teatro, para mim, representa um marco importante demais da conta na minha vida. Um espaço de fruição e circulação de arte no centro do município, público. O Cine Teatro ele atravessa a história de Contagem do século XIX até hoje, e as mudanças e as transformações que ele tem na sua história acontecem e tem a ver também com as mudanças históricas da cidade. Então ele tem uma ligação direta, não só com a população do entorno, mas diretamente com o desenvolvimento de Contagem enquanto cidade. O Cine Teatro foi tombado em 2001. O processo de tombamento tem um pouco a ver com a história dele. No século XIX foi construído o Teatro União Contagem, ou União Contagense. Esse teatro ele foi construído por um mutirão, ou seja, um regime de mutirão. As pessoas ao redor que viviam no povoado, que viviam na cidade, decidiram construir um teatro para ter um ponto de acesso, de fruição, de lazer. Esse teatro ele vai ser, em 1912, desapropriado pelo município. Ao ser desapropriado pelo município, vai ser fundado um primeiro cine-teatro. Então, um belo dia, o italiano que tinha arrendado o teatro chamou para trabalhar com ele. Eu estou precisando de alguém para trabalhar na bilheteria aqui. Certo? Eu ainda estava na idade de uns 10 anos, 10 a 12 anos ainda. Eu trabalhava na bilheteria, confeccionava os cartazes dos filmes, também de projetores também, de vez em quando eu trabalhava com projetor. Quando o filme arrebentava, aí muito rápido eu teria que fazer a emenda sem precisar parar a projeção do filme. Então, o Durex resolvia esse problema rapidinho. Durante a semana, tinha horário de 8 às 10. E aos domingos tinha a matinê, a famosa matinê, às 2 horas. Tinha às 6 e às 8. Os filmes, tinha aventura, filmes românticos, tinha muitos. Antigamente passava muito filme policial. Agora, filme infantil não tinha quase. A praça ficava lotada. E Contagem não tinha quase movimento nenhum na época. Né? Então, terminava a sessão de cinema, acabou. Esse cine-teatro, fundado em 1912, em 1964, o ano do golpe militar, ele vai ser demolido. Esse italiano, a prefeitura arrendou o cinema, o prédio do cinema para eles, até uma certa época. Aí o cinema fechou e ele foi embora. Aí foi demolido o prédio. Depois vai ser construído, no mesmo lugar onde ele existia, o que hoje é o Cine Teatro Tony Vieira. O Tony Vieira é um contagense. Ele veio para Contagem ainda jovem. Ele era artista de circo, depois ele vai ser ator de novela e ele vai ser diretor de pornô chanchada, que foi um dos grandes gêneros do cinema brasileiro a partir da década de 70. Ele ganha o nome Cine Teatro Tony Vieira porque durante o processo militar, o processo de fechamento da cultura, o processo de fechamento das possibilidades das artes, vai acabar transformando esse teatro
que é grande, que consegue abarcar um número grande de circulação num teatro de pornô chanchada. E aí continuei. Eu entrei para a prefeitura, fui funcionário da prefeitura em 1968 até 79. Eu trabalhei na prefeitura e nesse período eu já, à noite, eu fazia hora extra lá no cinema. A mesma na bilheteria. E continuei aquele trabalho de bilheteria, cartazes e tal. Em 2001, o teatro é tombado com o objetivo de proteger o monumento, entendendo que ele é muito importante, que ele atravessa a história da cidade, e de conseguir mover tanto verba pública quanto verba privada para conseguir colocar ele de novo em funcionamento. Só de fazer a reforma já é um grande passo. Então, eu acho que vai ser excelente, vai ser uma maravilha para a população. Quando o Cine Teatro é fechado pelo Corpo de Bombeiros, à época, era necessário que se fizessem apenas algumas reformas técnicas. Acontece que, como o teatro vai ficar fechado durante todo esse tempo, ele vai se deteriorando. Era um centro de atenções da população que paralisou de repente. Então, a gente deveria continuar, né? O Fórum Popular de Cultura ele vai assumir a briga pela reabertura do Cine Teatro, principalmente a partir de 2012, 2013. Em 2016, o teatro continua fechado, voltam a acontecer uma série de mobilizações, o Fórum cria a campanha Salve o Cine Teatro, vai acontecer uma caminhada popular organizada pelos movimentos culturais da cidade, com os blocos de carnavais, com os artistas, para denunciar e mostrar para a população todos esses patrimônios fechados. A época Casa de Cacos, Cine Teatro. Ao mesmo tempo vai começar uma mobilização muito grande no Compac, tanto contra as obras de construção de prédio que iam acontecer ao redor desse patrimônio, quanto pela revitalização dele. Depois de quase uma década de luta, sai a revitalização, as obras se iniciam. No entanto, ele ainda não foi entregue. A obra está atrasada, era para ter sido entregue no início de 2024. Existe uma comissão popular de acompanhamento da obra. No entanto, essa comissão ela tem encontrado grandes dificuldades de se reunir e de conseguir fazer um acompanhamento mais contínuo dessa obra. Não houve uma consulta sobre que tipo de tecnologia, sobre como que tem que estar o palco. Então, existe uma série de dúvidas sobre como que vai ficar a obra, o produto final. Que seja, antes de tudo, um teatro público, um cinema público, que a população tenha acesso. Nós gostaríamos que ele fosse um teatro gestionado por uma comissão popular, eleita pelo povo, que essa comissão ela tivesse reuniões, assembleias abertas, que essa comissão fosse capaz de mobilizar as pessoas a participar, a assistir, a querer produzir também, a estar no Cine Teatro, porque principalmente foi o movimento popular, foram os artistas da cidade, foi o povo da cidade que brigou pela sua reabertura. Um patrimônio histórico que simboliza e que atravessou a história do município. O teatro está aqui. Eu só voltarei ao cinema quando o Cine Teatro estiver prontinho para funcionar.